Olá, meu nome é Larissa Rodrigues, eu sou estudante de jornalismo na UFOP, faço parte do segundo período e hoje eu estou aqui com Daniel Macedo, professor de jornalismo aqui da UFOP, coordenador da revista Relato. E boa tarde, Daniel, gostaria que você se apresentasse um pouquinho aqui pra gente. Boa tarde, Larissa, boa tarde, pessoal. Sou Daniel Macedo, sou jornalista, atuo na UFOP como professor, em especial das disciplinas da área de imagens. E estou muito feliz em ter participado desse processo de construção da Relato, mas principalmente de estar aqui com vocês e poder conversar sobre essa experiência. Que ótimo! Daniel, eu vou te fazer algumas perguntas e, primeiramente, explica um pouco pra gente sobre a primeira edição da revista Relato e também como você se sente por coordenar a segunda edição. A primeira edição, ela aconteceu a partir da atuação em 3 disciplinas, em que estudantes que participavam dessas disciplinas mobilizavam as experiências produzindo coisas específicas. Numa disciplina produzia imagens, nas outras produção de texto e uma terceira que permitia a composição do projeto gráfico da revista. E aí, compartilhando essas experiências com professores diferentes, se deu a primeira edição da Relato, mobilizando pautas muito diferentes para fazer uma proposição narrativa sobre Mariana. Nessa última edição, que é a segunda edição, que é a atual edição, ela parte de uma dinâmica um pouco diferente, porque eu diria que tem uma característica em especial, que ela é cortada, ela é atravessada pela greve. Então ela se inicia antes da greve, tem um hiato com o tempo da greve e se retoma. E aí nessa retomada muita coisa mudou. Alguns estudantes não voltaram para Mariana porque mudaram de vida, entraram em outros cursos, trancaram o curso. As coisas mudaram de lugar, a vida mudou de lugar, foram quase 4 meses entre um momento e outro. E nisso a revista também se reconfigura. Então já não eram mais 3 disciplinas, eram apenas 2 disciplinas, uma de produção de conteúdo e a outra de produção gráfica, e com um grupo muito reduzido de estudantes, ao total, não eram poucos estudantes, se comparado à edição anteriores que tinham dezenas de estudantes. Acho que isso foi um elemento desafiador, mas que ajuda a posicionar como essa revista se diferencia da anterior. Passa por uma greve e com um grupo muito reduzido, que torna o trabalho mais desafiador. Que bacana. Então, já puxou um pouco a minha segunda pergunta, que quais foram os maiores desafios para desenvolver a revista no seu primeiro semestre como professor? E também como que você lidou com essas dificuldades? Além da questão da greve, obviamente, né? A experiência de docência ela é sempre muito singular, porque uma turma ela nunca é a mesma. Nesse semestre eu estou ofertando a disciplina de fotojornalismo pela segunda vez aqui na UFOP. Eu já trabalhei com fotojornalismo na Federal do Mato Grosso antes, trabalhei com disciplina de fotografia na UFMG, mas é sempre muito diferente, porque é um campus diferente, são estudantes diferentes, então a experiência da sala de aula é sempre muito nova a cada semestre e também a cada aula, já mudando o tempo inteiro. E o desafio de produzir uma revista considerando essas mudanças é algo muito especial, porque chegava aqui no campus, chegava na universidade, num lugar que me era novo, com um desafio gigantesco de produzir uma revista, e uma revista que tem uma demanda dos estudantes em produzir, em se envolver, em participar. Então, não tomei esse desafio como uma barreira, mas como um abraço, tipo, poxa, tô chegando num lugar que eu sou novato e eu tô sendo acolhido a ponto de me confiar em uma tarefa, uma tarefa que admite a minha possibilidade de conseguir fazer isso. Então eu me senti muito honrado pelos meus colegas professores em me permitirem essa experiência, mas também pelos estudantes que toparam essa experiência e que seguiram nela até o fim. Sem isso não teria sido possível. Nossa, que ótimo, e foi um desafio grande. Sim. E o que voltando agora um pouco para as questões da revista, o que motivou a escolha do bairro Cabanas como tema da revista? Já existia uma parceria anterior do Cultura Fotográfica, que é o grupo de ensino, pesquisa e extensão, que eu participo junto com o professor Flávio Vale, que também está envolvido na coordenação da revista. E lá no Cabanas se desenvolve um conjunto de oficinas com estudantes do ensino médio,
a partir do projeto chamado Olhares Comunitários, que é uma iniciativa dentro do Cultura Fotográfica. Essa iniciativa ela também acontece numa escola em Ouro Preto e nós propusemos às duas escolas esse processo partilhado de uma relação com os estudantes, entre os estudantes do curso de jornalismo e os estudantes das escolas, para construir narrativas sobre o bairro. Então, nem seria só o que os estudantes da escola têm a dizer sobre o lugar, nem seria só esse lugar estrangeiro, esse olhar de fora, produzido pelos estudantes de jornalismo, mas essa negociação desses dois perfis, construindo juntos histórias sobre aquele lugar, histórias que, em geral, não cabem nesses lugares. A partir das relações com as escolas, a escola de Mariana, no Cabanas, foi a que topou. E nisso o Cabana surge como esse lugar em potencial, porque é onde os estudantes da escola do Cabana moram. Então, é onde as histórias sobre a vida cotidiana, sobre o que está acontecendo todo dia, ali pode ganhar um novo olhar a partir do que eles já vivem. Então, o Cabanas, que é esse lugar que surge recorrentemente na imprensa local. Não dá para dizer que o Cabanas é um lugar novo na imprensa, mas ele surge com histórias de morte, com histórias de violência, com histórias de assassinato. Esse lugar se reconfigura quando os estudantes da escola, junto com os estudantes de jornalismo, pensam sobre os lugares de ócio, os lugares de lazer, os amores, as tensões que existem ali no bairro a partir da vida que é possível no dia a dia. Nossa, que bacana. Então, você puxou um pouquinho o gancho das escolas e o que mais chamou sua atenção na Escola Estadual João Ramos Filho durante o desenvolvimento da entrevista, porque eu vi lá que tem uma parte da escola. Sim, a escola ela acaba sendo esse grande ancorador. A gente chega no bairro a partir da escola e na escola, com os estudantes, a gente começa a conhecer o bairro, que é um bairro que para mim não era um espaço conhecido, para muitos estudantes também não, o que não é uma realidade entre todos eles, dado que alguns já moraram ou ainda moram ou têm familiares no Cabanas. Mas a escola acabava cumprindo esse papel fundamental de um lugar por onde a gente entrava no bairro e aí com a escola, com os estudantes, com os professores, com os diretores, essas dimensões dessas outras histórias sobre o bairro, com o bairro, iam se revelando. Para mim, a maior surpresa ao entrar na escola, no meu primeiro contato, foi ao chegar lá no primeiro dia. Foi um dia que eu fui junto com o Flávio, a gente estava distribuindo as primeiras edições da Relato. Outros estudantes envolvidos no processo também estavam presentes, o Pedro Vitor, o Gabriel. E quando eu passei pelos portões da escola, eu vi uma quadra de céu aberto. Era próximo ao meio-dia, o sol estava tinindo, igual está tinindo hoje, e os estudantes estavam jogando bola e alguns estavam dançando em parte da quadra. Tinha uma vida ali acontecendo naquele espaço aberto, mesmo que as condições não fossem as ideais. O sol estava quente, mas as pessoas estavam ali se propondo a se divertir, a viver lazer, ainda que o espaço não fosse adequado para isso. E isso para mim foi algo que tomou muito a cara da escola e com o tempo também tomou muito a cara do bairro. As condições de vida por vezes não parecem as adequadas, as condições de existência de uma escola pública às vezes parecem não ser as adequadas, mas são as possíveis. Então que a gente possa celebrar essas possibilidades e vivê-las e com o possível reivindicando que outras condições possam existir na medida em que estamos aqui vivendo. Além desse momento, teve alguma pessoa que te marcou muito durante o desenvolvimento do projeto? O primeiro contato se deu muito com as estudantes da escola que toparam compor essas narrativas conosco, mas essa relação entre estudantes se deu muito entre estudantes de jornalismo e estudantes da escola. O meu contato acabou sendo mais diretamente com professores, e com os estudantes do curso de jornalismo que eu acabava acompanhando o processo. Da comunidade do Cabanas, eu destacaria a importância do Joel, que é das pessoas que atua na direção da escola e que, de cara, com muito entusiasmo, topou esse processo de pensar, compor uma revista conosco, inclusive revelando meandros, coisas que não estão aparentes à primeira vista. Quem passa na Rua Diamantina e vê uma escola não imagina que a escola não deveria ser naquele prédio. De que a escola deveria ter um prédio
próprio e não aquele prédio cedido. É um prédio que não tem estrutura de acessibilidade. É um prédio que não consegue comportar todos os estudantes. Deveria existir um outro prédio. Por que esse outro prédio prometido nunca saiu do papel? O que é que impede, do ponto de vista da política pública estadual, do que o município precisa ceder para construir essa escola, para que essa nova escola se construa? Isso é uma questão. Acho que quando as pessoas topam falar abertamente sobre isso, a gente consegue exercer um jornalismo que é de interesse social. Não é mais só apenas sobre o bairro, não é mais apenas sobre a escola, mas é como a produção de uma revista pode contribuir para que essa escola que a gente passou a conhecer possa se tornar uma outra escola. Uma escola melhor, quando a revista também assume esse tom de uma cobrança pública pela efetivação, pela conclusão de obras que ainda não saíram do papel. Bacana. Você já puxa por uma outra pergunta também, de que maneira as questões sociais e culturais do bairro foram abordadas na revista? E houve algum aspecto específico da comunidade que destacou durante a produção? Acho que o aspecto que se destaca é a abertura das pessoas a falarem sobre as coisas. E aí, aberturas muito diferentes. Porque tem pessoas que, durante as reportagens, os estudantes se envolviam com elas e elas abriam as portas de suas casas e nos apresentavam os álbuns de fotografia e falavam sobre as suas experiências com o bairro, e tinham pessoas que não. Acho que isso traz um desafio para nós que somos jornalistas, que é de como lidar com as adesões, mas também com as recusas, e respeitar essas recusas, e escutar o que os não ditos podem nos dizer. Às vezes, não topar falar sobre o bairro, não topar falar sobre o lugar, diz muito sobre as relações com o lugar, e em falar sobre esse lugar para as pessoas que você pouco conhece. Então, desde o início, para nós estava dado o desafio de construir uma relação de confiança com as pessoas, que elas se sentissem confortáveis de nos partilharem essas histórias, não em termos de datas, de acontecimentos, de quando começou a ter saneamento básico, mas de como as pessoas se relacionam com a falta d'água hoje. Falar sobre falta d'água no Cabana hoje é falar sobre uma dimensão muito íntima de uma vida privada, porque não é todo mundo que lida com falta d'água em Mariana. Não são todas as casas que lidam com falta d'água no Cabanas. E você revelar a sua casa como uma dessas casas que está nessa relação de desigualdade, tem um tom de pessoalidade, mas tem um tom de uma relação de confiança que permite com que essas coisas possam ser ditas. Então, acho que a revista ela não se faz somente aqui, não se faz somente no Cabanas, mas se faz nesse encontro, em que os estudantes de jornalismo se propõem a admitir esse lugar como um lugar de interesse, como um lugar de discussão, mas também com as pessoas da escola e de fora da escola que topam se envolver com isso, porque se elas não topam, a revista não acontece, uma pauta não rola. Sim, claro. Agora, saindo um pouquinho desse gancho, indo para os alunos que participou da revista, que trabalhou na realização da revista, como que foi o envolvimento deles durante o desenvolvimento da revista e quais foram os papéis deles ao longo de todo o projeto? Os alunos aqui da UFOP mesmo. Eu penso que os estudantes eles assumiram um papel de... Na verdade, eu penso que o meu papel nesse processo é muito mais de um facilitador, de alguém que olha para as coisas e que aponta possibilidades, mas que cabe aos estudantes definirem os rumos da revista numa dinâmica muito processual. Então, se a gente olhar para o que a revista era no início e o que ela se tornou no fim, são coisas muito diferentes. E isso é resultado de uma dinâmica muito imprevisível que pede que as pessoas tomem decisões ali na hora, no quente, enquanto a pauta está acontecendo. Quando as pessoas estavam vivendo seus percursos no Cabanas, com os estudantes da escola, que os estudantes apareciam ou que os estudantes não apareciam, alguma coisa precisava ser feita. E esse agir não passa por mim, que estou numa outra relação com esse espaço, que estou numa outra relação com esse processo. Passa pelos estudantes do curso de jornalismo, que ali no momento precisam tomar uma decisão para produzir um texto, para produzir uma história, e se envolvendo com o espaço e sentindo o que é que o espaço conta para essas pessoas. Então eu acho que nesse sentido a revista ela se faz a partir dessa tomada de posição,
uma tomada de posição que o planejamento ele é uma direção, mas que ele não é algo decisivo, que ele não pode ser algo decisivo, inclusive se a gente pensar que a decisão prévia, ela pode matar a pauta. Ela pode matar a pauta porque ela impede com que as histórias possíveis ali de serem vividas, serem ouvidas, não aconteçam. Se eu vou para o campo com tudo já na minha cabeça, com como o texto vai ser, o que eu estou ali vivendo, o que eu estou ali descobrindo não faz sentido. Então, muito um work in progress, uma coisa acontecendo e um texto que pode vir a partir do que estou vivendo. Entendi. A fotografia, obviamente, teve um papel central no projeto. E como os alunos foram orientados a capturar a essência do bairro e a essência dos moradores? Muito a partir dessa dinâmica anterior. A gente não tinha, não se tinha um indicativo do que se produzir. O que se tinha era uma dinâmica, a gente trabalhou numa dinâmica muito aberta com essas pessoas que estavam envolvidas conosco. Num primeiro momento a gente se encontrou com elas na escola, a gente começou a conversar sobre os elementos que elas achavam importante contar sobre o bairro e sobre a escola. E nisso as histórias iam se compondo. Num segundo momento a gente discutiu quais histórias poderiam ser possíveis serem contadas, construindo condições de proteção, de não exposição, de uma seguridade que não colocassem pessoas que já estão em vulnerabilidade em mais vulnerabilidade. Isso para a gente era muito importante, de construir uma relação que valorizasse o bairro e que não produzisse mais problemas. Nós não queríamos ser agente de problema num lugar que a gente identifica que já existem muitas tensões. A partir disso, as histórias se compõem a partir de um segundo encontro, de um retorno. E aí nesse retorno é o que as pessoas nos contam. E nisso uma fotografia pode acontecer, mas a gente não sabe qual fotografia, qual ângulo, o que fotografar. Uma aspa pode vir a surgir, uma pergunta pode acontecer a partir do que você me diz. O que a pessoa dizia era o que mobilizava um processo de troca. Então não tinha uma lógica de uma entrevista estruturada com perguntas que buscam respostas, mas um encontro muito aberto ao imprevisível. E aí, nesse imprevisível, as histórias aconteciam, as perguntas surgiam, as imagens podiam acontecer. E a gente trabalhava com esse material. Então, não tinha um sentimento de frustração, isso não aconteceu, isso não foi possível, porque a gente não tinha essa expectativa anterior também. Bacana. E para finalizar, como que você acredita que o projeto de extensão aqui da universidade vai influenciar na vida acadêmica dos alunos e no novo olhar deles daqui para frente durante o curso? Tem um desafio que está dado para os cursos de graduação hoje, que é de fazer com que a extensão não seja algo apartado do ensino, mas seja algo conjugado com os processos formativos. Acho que essas disciplinas permitiram isso. Estava na disciplina práticas de ensino, pensando processos de redação, pensando processos de produção gráfica. Em um era preciso ir ao Cabanas, era preciso viver o Cabanas, era preciso encontrar as pessoas, acolher as histórias delas para poder compor um processo de formação e um processo de escrita. No outro era preciso caminhar pelo Cabanas, era preciso observar os elementos gráficos, as texturas, as cores que existiam no bairro, entendendo que essas cores, essas texturas poderiam vir a tensionar, a proporcionar a composição de um projeto gráfico. A disciplina, o processo formativo de jornalistas, estava ali articulado a um processo de extensão com as pessoas. Uma coisa não estava separada da outra. E nisso acho que fica um legado importante para o processo de formação de jornalistas, desses jornalistas que participaram do processo, de considerar que o jornalismo se faz fora do gabinete, de que a formação em jornalismo se faz fora da sala de aula. A gente aprende na sala de aula, na discussão, na troca, e isso é fundamental, isso não perde seu espaço. Mas a gente aprende quando essa sala de aula se desloca daqui do campus, se desloca daqui do ICSA e passa a acontecer no ônibus indo juntos para o Cabanas. E passa a acontecer na escola, encontrando com os estudantes de ensino médio, se envolvendo com as pessoas do bairro. É ensino, mas é ensino sobre outra lógica. É jornalismo, mas é jornalismo sobre outra lógica. Talvez uma lógica mais humana, talvez uma lógica que admita mais a participação das pessoas como agentes desse processo. Um jornalismo que já não é mais sobre o outro, mas é algo que se faz com o outro.
Que bacana. E quais são suas expectativas para o lançamento da revista? Nossa, eu tô super animado. Eu acho que é um momento de culminância, é um momento de celebração, porque foi muito tempo. Foi um semestre que durou mais de 6 meses por conta do intervalo da greve. Então, ver o produto pronto, finalizado, possível de ser circulado, é algo que é algo feliz para mim, é algo que mostra que um processo ele pode se concluir para que outro possa começar. Então, nos próximos semestres vão ter outros relatos, vão ter outros estudantes, vão ter outros formatos de revista e isso é genial. Eu acho que é isso que garante o curso como um agente vivo, como um agente que se constrói a partir dessas pessoas que mudam e que fazem com que um ou outro relato possa existir de modos muito diferentes. Daniel, muito obrigada. Obrigada por coordenar relato, obrigado por fazer essa entrevista com a gente, apresentar, fazer suas considerações. Se você tiver alguma consideração da relato que você deseja fazer para finalizar, alguma outra experiência que marcou você também, você pode falar com a gente. Eu só tenho a agradecer o espaço, a disposição, a abertura. Convido vocês a participarem das próximas edições e agradeço a todo mundo que viu o vídeo até aqui. Nos vemos! Nos vemos. Muito obrigada, Daniel. Obrigada, público. Sigam a Rádio Jornal Plural no Instagram e acompanhem um pouquinho do lançamento da revista, leiam a revista e muito obrigada, gente. Até a próxima.